As nossas primeiras palavras são dirigidas aos nossos fiéis seguidores, razão desta reunião virtual. Nosso agradecimento por sua conexão. É muito bom estarmos aqui. Nesse instante, daremos sequência à programação das nossas reuniões públicas virtuais. Informamos que os nossos estudos são baseados nos 2 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que estudamos alternadamente. Nesta oportunidade, como acontece uma vez por mês, o tema será Jeremias e os falsos profetas, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 11, com as reflexões da nossa irmã de ideal espírita, Maria da Graça Teixeira Pereira, integrante do Lar de Teresa. Graça, sua saudação inicial. Saudação a todos, é com muita alegria que aqui estamos, saudamos todos os internautas para mais reflexões sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Tenhamos todas um bom momento desses encontros com Jesus e com o Pai. Obrigada, Graça. Vamos passar à leitura da nossa página inicial. Perigos sutis. Não vos façais, pois, idólatras. Palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7. A recomendação de Paulo aos Coríntios deve ser lembrada e aplicada em qualquer tempo nos serviços de ascensão religiosa no mundo. É indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Suas manifestações sempre representaram sérios perigos para a vida espiritual. As crenças antigas permanecem repletas de cultos exteriores e de ídolos mortos. O Consolador, enviado ao mundo na venerável missão espiritista, vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Aqui e acolá surgem pruridos de adoração que se faz imprescindível combater. Não mais imagens dos círculos humanos, nem instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais, mas entidades amigas e médiuns terrenos que a inconsciência alheia vai entronizando, inadvertidamente, no altar frágil de honrarias fantasiosas. É necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil, através do qual inúmeros trabalhadores têm resvalado para o despenhadeiro da inutilidade. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de incompreensão que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam e do quadro de necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação. Atire-se ao esforço próprio com sincero devotamento à tarefa. E lembremos-nos todos de que, no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central. Emmanuel, do livro Pão Nosso, capítulo 52, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então fazer a nossa prece com essa mensagem de Emmanuel, que nos recomenda a utilização de amplos recursos
da Lei de Cooperação. Agradecemos, Senhor Jesus, pela permissão de estarmos vinculados a esse lar. Lar de Teresa, lar dos benfeitores, lar de todos nós. Lar que nos proporciona o estudo dessa doutrina consoladora. Agradecemos aos amigos espirituais que nos envolvem em vibrações de paz e harmonia. E assim, Mestre querido, em teu nome, em nome de Deus nosso Pai, iniciamos a reunião dessa hora. Graças a Deus. Nossa expositora, Maria da Graça, abordará o tema Jeremias e os falsos profetas do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 11. Com as nossas melhores vibrações, Graça, a palavra é sua. Obrigada, Denise. Vamos então refletir sobre essa passagem que foi trazida por Kardec e colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que Denise já nos trouxe. Então, Kardec traz de Jeremias. E quem é Jeremias? Jeremias foi um profeta. Os profetas eram uma tradição do povo hebreu. Abraão, o patriarca do povo hebreu, ele dizia que Deus tinha estabelecido uma aliança com o povo hebreu, que se considerava o povo escolhido por Deus. E nessa aliança, os profetas falaram e traziam as mensagens e as revelações dos espíritos. Esses profetas acreditavam que falavam com Deus. Na verdade, hoje sabemos que eles falavam com os espíritos, e o espírito, especialmente o espírito condutor daquele povo, que eles denominaram Jeová, e que para eles é Deus. Que eram os profetas? Kardec explica isso nesse capítulo. Haverá falsos cristos e falsos profetas, capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele explica no item 4º qual era a missão dos profetas e vai explicar quem eram os profetas, na verdade. O que são os profetas? Os profetas são aqueles que denominamos médiuns. São aqueles que mantêm o intercâmbio com os espíritos. E então, Kardec deixa bem claro ali, né? O profeta é um enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Assim, o homem, qualquer pessoa pode, aquele que for médium, que for profeta, pode manter esse intercâmbio sem fazer predição. Mas para os hebreus, isso era uma tradição. Normalmente, os profetas faziam predições, alertavam o povo sobre o que eles deveriam fazer segundo os mandamentos de Deus e faziam profecias. Então, o que nós temos? Nós temos Jeremias como um dos profetas, 7 séculos antes de Jesus. 7 séculos antes de Jesus, antes do Cristo, Jeremias encarnou ali com essa missão. Jeremias vai ser o profeta que adverte aquele povo que tinha se afastado. Eles tinham os mandamentos, né? E já tinham recebido os mandamentos, Moisés já tinha deixado os 10 mandamentos, o decálogo, e eles não atendiam a esses mandamentos. Então, Jeremias, no seu livro, o livro de Jeremias, faz parte, é um dos maiores livros do que nós denominamos Bíblia, um dos maiores livros. E ele vai fazer advertência a esse povo, de como eles tinham se afastado de Deus. Como a página de Emmanuel é muito interessante, né? Que ele fala
desses cultos exteriores. E é exatamente isso. Eles estavam presos a rituais, a cultos exteriores, aquilo que depois, né, Jesus vai falar também como advertência, chamando a atenção que eles eram sepulcros caiados. Tinham aquela aparência de virtude, mas, na verdade, o coração estava cheio de iniquidades. Então, Jeremias é um desses profetas que vem alertar o povo. Então, o profeta, ele é o médium, ele é o intermediário entre o encarnado e o desencarnado. Ele que traz essa mensagem. Então, Jeremias, ele vai depois para o exílio junto com o povo hebreu, né? O reino de Judá, que era o reino do sul, é invadido, Jerusalém é destruída, e o povo hebreu, né, que conseguiu, da tribo de Judá, conseguiu fugir dali, né, de onde eles estavam, para o Egito. E levam Jeremias. Jeremias, então, vai até a sua morte profetizar. Isso se dá em 586 a.C., e Jeremias falece no exílio, né? Se presume que no Egito. Então, Jeremias, né, vai fazer advertência, mas ele é considerado o profeta da esperança. Olhem que interessante, né? Ele vai, né, ser o profeta da esperança, por quê? Porque em determinado momento, no seu livro, ele traz o quê? Ele traz o anúncio do Cristo. Ele traz o anúncio do Cristo, quando ele diz assim, né? O Senhor cuidou do seu povo quando eles passaram pela destruição. Ele também os reuniria, restauraria e fortaleceria. Então o Senhor disse, né, que faria uma nova aliança com seu povo. A aliança já havia sido feita com Abraão e renovada. E o Senhor viria e faria uma nova aliança, significando a nova e eterna aliança do Evangelho estabelecido por Jesus, né? Nos últimos tempos. E olhem que interessante. Ele diz que o Senhor enviaria pescadores para reunir Israel. Um acontecimento que seria de proporção maior do que a libertação dos filhos de Israel do cativeiro egípcio. Muito interessante, né? Então, Jeremias traz esperança. O que Jeremias, o que Kardec separou de Jeremias para nós? Essa passagem diz o seguinte, eis o que diz o Senhor dos exércitos, não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam, o Senhor o disse, tereis paz, e a todos os que andam na corrupção de seus corações. Nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser qual o fardo do Senhor, dir-lhe-eis, vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor.
Então, Jeremias, ele, como os profetas faziam, eles colocavam em escrita, e muitas vezes através de escribas, não, eles mesmos não escreviam, ditavam, né? Mas deixaram escritos esses diálogos. Era um diálogo que ele tinha com o Espírito e ele depois deixava registrado isso. Então, nessa hora, né, Jeremias nos alerta 7 séculos antes de Jesus. Todos nós vamos lembrar da passagem de Jesus, em que já foi estudada nesse capítulo anteriormente, essa passagem de Jeremias e dos falsos profetas conclui o capítulo 11, né? Então, ele é a conclusão desse capítulo. Anteriormente, Kardec começa o capítulo com uma passagem de Jesus, né, do Sermão da Montanha, quando ele diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Em Mateus está: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Então, Jesus, 7 séculos depois, ele vai alertar mais uma vez, mas é muito interessante que Jeremias já chamava atenção para isso. E essa atenção era avivada nele exatamente porque o Espírito o alertava sobre os falsos profetas. Então, o Espírito o alertava sobre as mensagens que chegavam. E depois, Kardec vai fazer comentários a respeito dessa passagem de Jeremias. Ele já havia comentado, né, nesse capítulo as passagens de Jesus, do Evangelho de Jesus, tudo isso. E então, agora, encerrando o capítulo, Jeremias, para mostrar que esses falsos profetas estiveram sempre presentes. Nós vamos lembrar dos pitons e das pitonisas na Grécia e na história da humanidade, os médiuns estiveram sempre como intermediários entre os espíritos e entre os homens na Terra, exatamente trazendo a mensagem do Mestre Jesus. Então, entre os hebreus se chamaram profetas. Então, os médiuns, né? Como eles estão se portando? E os profetas, houve falsos profetas em todas as épocas da humanidade. E os médiuns, eles estiveram em todas as épocas, em todos os lugares, em todos os momentos da nossa caminhada na Terra. Então, Kardec diz assim: é dessa passagem do profeta Jeremias que eu quero tratar convosco. Falando pela sua boca, diz Deus. Então, Jeremias, né, e os profetas consideravam que Deus falava com eles. É a visão do coração deles que os faz falar. Aí Kardec chama atenção. Essas palavras indicam que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e os exploravam. Abusavam da fé simples e quase cega do povo, por dinheiro, predizendo coisas boas e agradáveis. E aí nós vamos entender porque anteriormente, né, tinha sido essa comunicação só era permitida aos profetas mesmo. O povo em geral não podia ter esse intercâmbio com os espíritos. Moisés tinha proibido exatamente por isso, porque tinha se tornado um comércio ali, e aí eles estavam obrigados
a dizer coisas boas, né? Enganar. Então, Kardec continua dizendo que isso era generalizado na nação judia, essa espécie de fraude. É fácil de compreender-se, né, que um povo, em sua ignorância, não tinha possibilidade de distinguir os bons e os maus. Nós podemos trazer isso para nós hoje. Né? Durante o início da pandemia, quantas comunicações, mensagens que nós recebemos que nós podemos colocar, né, com cuidado. Pode ser que no futuro, como dizia Kardec, né, o tempo vai dizer quem tem razão, mas nós vimos muitas mensagens que estão em desacordo com as orientações que Kardec nos deixou em O Livro dos Médiuns. Então, ele fala, Kardec nos lembra aqui, o povo e sua ignorância, mas nós ainda muitas vezes procedemos como não conhecêssemos, quando aceitamos qualquer mensagem. E aí são os falsos profetas, os médiuns que não têm o cuidado de buscar analisar as comunicações que recebem. Então, muitas vezes por ignorância, e muitas vezes por má fé mesmo, né? E aí ludibriam o povo simples mesmo, que não sabe fazer essa diferença. E diz Kardec, né? Sendo sempre mais ludibriado pelos pseudo-profetas, os falsos profetas, que não passam de impostores ou fanáticos. E Kardec considera que é muito significativa a frase que Jeremias atribui a Deus: eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos, não lhes falei, e eles profetizaram. Eu ouvi esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. E Kardec, então, destaca que esse sonhei, sonhei era a forma, como Jeremias destacou, era a forma como os falsos profetas falavam, né? Hoje nós podemos prestar atenção a isso também aos médiuns, né, que temos, que se apresentam. A multidão, diz ele, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões, achava isso muito natural e os convidava a falar. Vamos trazer para a nossa época com os médiuns, né? Isso acontece. A mensagem de Emmanuel é um alerta sobre isso. Quando, né, os homens idolatram alguns médiuns, e especialmente quando há desconhecimento, né? E o médium se destaca, às vezes, por fenômenos físicos, às vezes porque, né, o sonhei, e aí eles começam a ter revelações em qualquer esquina. Você está passando pela esquina lá, aqui da Santa Clara e a pessoa diz, eu estou vendo isso, eu estou vendo isso, estão dizendo isso. Então, o que acontece? Muitas vezes, por conta disso, aquela pessoa começa a ser procurada para responder as questões mais triviais que nos cabe resolver, a pessoa transfere para o médium. Então, Emmanuel está aí, não idolatremos, mesmo, né? Não idolatremos. Não nos cabe, não façais idolatrias, como diz Paulo. E, então, isso leva à falência do médium. Kardec, o Emmanuel, tem uma página que ele fala que nós devemos ter compaixão com os médiuns e não sobrecarregá-los. Então, era um alerta que Jeremias já estava fazendo, né? Que era a da exploração da confiança dos que
ali o conhecem. E ele fala disso, né? Que a multidão crédula, ignorante, não tendo conhecimento do que é a faculdade mediúnica e do que deve ser uma comunicação, acredita em tudo. E aí, continua Kardec, né? Lembrando o apóstolo João, quando diz: não acrediteis em todos os espíritos, experimentai se os espíritos são de Deus. E continua então Kardec: porque entre os invisíveis também há os que se comprazem iludir, se lhes depara ocasião. Os iludidos são, está-se a ver, os médiuns que não se precatam bastante. Então, o primeiro iludido, se ele acreditar que aquilo é a verdade, é o médium. O primeiro iludido é ele. Aí se encontra, fora de toda dúvida, um dos maiores obstáculos em que esbarram os novatos do espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Esta comunicação é uma comunicação de Looz, né? É uma comunicação de Looz, um espírito protetor. E ele nos diz isso, né? É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Então, é um alerta aos médiuns, é um alerta a todos nós também, para que não aceitemos qualquer coisa. E aí nós vamos a Kardec. A Kardec, ao Livro dos Médiuns, quando ele nos chamou a atenção, nos deixou no Livro dos Médiuns, quando ele estuda a natureza das comunicações, ele nos dá orientações, né? O que é a mediunidade? É uma faculdade mediúnica. E alguns, Kardec coloca no Livro dos Médiuns também, que todos somos médiuns. Mas nós sabemos que existe a mediunidade ostensiva, existem aqueles que vêm, e Jeremias falava isso. Existem aqueles que vêm preparados, no caso dele, no caso daqueles profetas, que vinham preparados para falarem, intercambiarem com os espíritos. É muito interessante quando nós lembramos da história do povo hebreu e dos profetas, que depois, Jeremias, 7 séculos antes de Jesus, mas durante 5 séculos, os profetas se calaram entre o povo hebreu. Então, 5 séculos antes da encarnação de Jesus, antes da vinda de Jesus à Terra, os profetas se calaram. Não houve nenhum profeta entre o povo hebreu. E por quê? Porque todas, né, desde Abraão, todos já haviam trazido orientações àquele povo. E o próprio Jeremias disse, né, que a destruição que acabou ocorrendo, né, a destruição de Jerusalém durante a vida de Jeremias, aconteceria devido a que eles não atendiam aos mandamentos do Senhor, de Deus. Então, Kardec, no Livro dos Médiuns, vai fazer algumas orientações aos médiuns, né? Chamando a atenção que toda a comunicação deve ser analisada. E o médium deve ser crítico das comunicações que recebe, de todas as comunicações, sejam psicofônicas, sejam psicográficas. E ele fala, né? Todas as comunicações têm que passar pelo crivo da razão e da mais rigorosa lógica. E então, ele nos diz, ainda no Livro dos Médiuns, né? Que ele nos fala da sua preocupação. E aí ele recomendou, né,
que todas as comunicações deveriam passar por exame escrupuloso, rejeitando-se tudo que fosse contra a lógica e contra o bom senso. Isso faria com que os espíritos mentirosos desistissem daquele médium, que tivesse sempre a responsabilidade de analisar aquilo que recebe. E aí, Kardec diz que essa análise crítica, pelo crivo da razão, usando a lógica, o bom senso, era o único meio infalível para que a comunicação má não se estabelecesse e não fosse divulgada. E ele fala da necessidade de uma crítica rigorosa. E ele dá algumas orientações para a comunicação. Que comunicação não seria, né, falsa? Que aquele médium não estaria entre os falsos profetas. A questão do conteúdo dela, né? Ali, normalmente, uma comunicação que vem de um espírito superior, um verdadeiro profeta, o que ele vai falar? Ele vai falar com afabilidade, com bondade. A mensagem vai ser uma mensagem que tem simplicidade e humildade. A linguagem não é uma linguagem vulgar, trivial, é uma linguagem elevada. Só dizem coisas boas e jamais os espíritos se vangloriam. Dão conselhos, mas são muito escrupulosos, né? Quando os dão, eles têm um objetivo sério, eminentemente racional. Não lisonjeiam, aprovam o bem feito. A crítica é uma crítica com moderação, jamais ofendem. Fazem depoimentos, só diz o que sabe e se calam quando ignoram. Só falam das coisas futuras de maneira a serem pressentidas. Não determinam datas costumeiramente. E eu lembrei de André Luiz, da obra de André Luiz. André Luiz e de Emmanuel, no A Caminho da Luz, são obras que são publicadas antes da Segunda Guerra Mundial e que descreve o clima de pré-convulsão da Europa, e eles não dizem absolutamente nada sobre que a guerra eclodiria logo após. Estava muito próximo. Emmanuel podia dizer que em dezembro de 1939 a guerra eclodiria, mas não diz. André Luiz também não nos revela isso. Eles descrevem aquela situação de convulsão e a conclusão é nossa. E depois nós vimos o que aconteceu. Então, tenhamos muito cuidado quando divulgamos. Hoje nós estamos numa época de redes sociais. Nossa, como nós vemos coisas que raiam um absurdo. Esdrúxulas. Totalmente, se nós passarmos pelo crivo da razão, da lógica e do bom senso, foge a todos os crivos. E então, antes de passar, divulgar, porque nós temos responsabilidade com essa doutrina abençoada que Kardec codificou e que Jesus nos permitiu que tivéssemos acesso a ela. Então, não podemos conspurcá-la, não podemos manchá-la, enodoá-la com a nossa invigilância. Então, aquilo que Kardec muitas vezes chamava atenção, né? A nossa exaltação, muitas vezes, a exaltação de que Emmanuel fala, né? Com médios exaltados. Então, tenhamos vigilância, tenhamos cuidado, acautelai-vos os falsos profetas.
quando repassarmos alguma mensagem, verifiquemos as circunstâncias em que elas se deram. O médium, o histórico desse médium e o conteúdo dela. Kardec chama muito atenção para o conteúdo da mensagem. Então, ela tem que estar de acordo com aquilo que a mensagem de Jesus nos traz. E que as orientações claras de Kardec nos deixaram para que nós evitássemos esses equívocos, esses enganos, esses grandes erros, porque estaremos comprometendo a mensagem. E nós não queremos isso. Todos nós, do fundo do nosso coração, queremos divulgar a doutrina clara, límpida. Como diz Leon Denis, lembrei de uma frase de Leon Denis, em que ele diz: o espiritismo deve ser, antes de tudo, honesto. Nós podemos trazer isso para os espíritas. Os espíritas devem ser, antes de tudo, honestos. Honestos com a mensagem. Então, ao divulgá-las, antes passemos pelos crivos que Kardec nos deixou, para que possamos guardar, que no íntimo do nosso coração é o que todos nós queremos, guardar fidelidade a Jesus e a Kardec. Que Jesus nos abençoe, muita paz. Com você, Denise. Agradecemos a Graça por sua disponibilidade carinhosa, atendendo ao nosso convite, e mais uma vez brindando-nos com a sua consistente e oportuna exposição. Agradecemos a todos que nos honraram com a atenção até agora. Deixamos um convite para a próxima segunda-feira, às 19 horas, relembrando e com o nosso preito de gratidão, o tema Bezerra de Menezes, expositora Marcianese, integrante do Lar de Teresa. Então, com a nossa prece final, encerraremos a nossa reunião. Então, ao final do estudo, agradecemos, Senhor, a misericórdia divina que a todos ampara. Esse Pai amoroso e justo que não nos abandona. Agradecemos, Senhor Jesus, pelas bênçãos que temos recebido. Bênçãos que confortam e fortalecem a nossa fé diante das adversidades. Que nos momentos de tristeza, das nossas lutas íntimas, possamos renovar os pensamentos pela prece, em busca da Tua luz. E assim, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião virtual. Que assim seja, graças a Deus.